Saúde, paz e prosperidade, meu amado irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe nesse dia que se chama hoje. Hoje, segunda-feira, dia 30 de março de 2020. Finalzinho do mês de março. Entramos já aí na porta para o mês de abril, né? Falta apenas mais um dia para encerrar esse mês. E hoje estamos aqui com mais uma série de quarentena de edificação. E hoje eu quero chamar a sua atenção para nós meditarmos no texto que está em Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. Se você puder pegar a sua Bíblia, eu te aconselho a pegá-la para que você possa fazer a leitura, acompanhando aí a leitura, para que possamos meditar juntos numa breve palavra de edificação. Vamos lá então? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. 43. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas, sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam e a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no prédio e no templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Queridos, a igreja primitiva, ela é para nós um modelo, e sempre devemos ter a igreja primitiva como modelo. Não podemos jamais deixar de observar como ela vivia, como era o estilo de vida daquela igreja. Então, quando paramos para analisar a igreja primitiva, quando paramos para estudá-la, nós achamos aqui nesses estudos que ela tem muito para nos ensinar. Afinal, ela foi a primeira igreja e foi onde tudo começou. E quando paramos para estudá-la, e principalmente nesse texto que nós acabamos de ler aqui, nós aprendemos que ela vivia sobre algumas bases, e é sobre isso que eu quero falar, sobre as bases que a igreja primitiva estabeleceu para se edificar. Porque você só pode fazer ou concluir uma edificação quando você tem uma base. Sem base, não dá para edificar. Então, nós vemos aqui uma igreja que tinha, vamos usar aqui hoje, na verdade, apenas 4 bases, e eram bases firmes, que fez desta igreja uma igreja que cumpria a missão e o propósito pela qual ela foi criada, que ela foi estabelecida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E a primeira base que nós temos aqui, nesta mensagem, é a base da doutrina ou ensinamento. Então, era uma igreja unida com padrões definidos nas doutrinas dos apóstolos. Ou seja, ela vivia segundo os ensinos dos apóstolos, ela vivia segundo as orientações, os ensinos que os seus líderes dispensavam para eles, estavam ministrando na vida deles. Então, e esses ensinos dos apóstolos não eram ensino que eles criavam ou inventavam, eram ensinos que estavam baseados nos ensinos de Cristo. Porque quando paramos para ver o capítulo 28 de Mateus, versículo 20, a ordem de Jesus para os discípulos naquele dia foi: ensine-os a guardar tudo que eu tenho ensinado para vocês. Capítulo 28 de Mateus, versículo 20. Então, uma das últimas ordens de Jesus para os discípulos é que eles deveriam passar adiante os ensinos, passarem adiante as doutrinas que ele estabeleceu para os seus discípulos. Deveria haver, então, essa repassagem. Então, o que os apóstolos ensinavam para a igreja, nada mais era do que os ensinos que Jesus havia ensinado para eles. O que os apóstolos passavam para a igreja, nada mais era do que os ensinos que Jesus havia passado para eles. E agora eles estavam apenas cumprindo uma ordem, ensinando aquilo que eles haviam aprendido. Então, eles não era uma igreja que vivia por qualquer palavra. Eles não davam ouvido a palavras externas. Eles não davam ouvido a vozes externas. Eles viviam com base na palavra da sua liderança. Preste atenção, estamos vivendo aqui num tempo de quarentena. Todo mundo parado, ou praticamente quase todo mundo parado.
E nós temos hoje uma ferramenta nas mãos muito grande, que são as redes sociais, né? Os cultos estão sendo todos online, né? No nosso caso aqui, toda terça, todo domingo, temos os cultos online. Só que nós não somos os únicos que estamos realizando culto online. Na verdade, não somente cultos online, mas também nós temos muitos pregadores aí que estão aproveitando para estar colocando seus ensinos, para colocarem as suas doutrinas na mídia. E aqui vem um alerta: cuidado com aquilo que você está ouvindo. Não é porque tudo que está ali na mídia que você deve parar para ouvir. Não é porque existe um título de pastor, de qualquer seja o cargo eclesiástico, que você vai parar para ouvir. Cuidado. A igreja primitiva, ela parava para ouvir apenas os líderes dela. E eles não eram os únicos. Existiam muitos líderes naquela época. Muitas doutrinas, muitas religiões, mas eles pararam para ouvir apenas os apóstolos. Eles não ficavam ouvindo um e outro e ficavam fazendo comparações, não. Eles se dedicavam, o texto fala bem claro, eles se dedicavam na doutrina dos apóstolos. Então havia uma dedicação, havia um esforço, havia um empenho de força para parar para ouvir apenas os seus líderes, líderes que Deus havia estabelecido sobre eles. Se você consegue me entender, você pode depois, quando terminar o vídeo, comentar um amém aí, tá? Dessa postagem. Então, precisamos entender que uma das bases que eles usavam para se edificar era a doutrina. Porém, não era qualquer doutrina, não era qualquer ensino. Eram doutrinas e ensinos dos apóstolos, ou seja, dos seus líderes, dos líderes que Deus estabeleceu sobre a vida deles. Então, esteja atento. Tá? Esteja muito atento a tudo que você ouve, porque você pode ouvir alguma coisa que vai contra aquilo que você tem aprendido e pode gerar dúvidas, pode gerar conflitos, pode gerar algum certo tipo de confusão na sua mente e você daqui a pouco acaba virando um incrédulo, porque você ouve uma coisa de um, uma coisa de outro. E isso sempre existiu, meu irmão, e sempre vai existir. Várias linhas de raciocínio, vários pontos de observação, várias doutrinas e algumas doutrinas humanas. Você precisa ficar atento a isso. Para isso você tem uma liderança. Para isso nós criamos essa ferramenta que é a quarentena de edificação, para que todos os dias, nos dias que não tem culto, estaremos enviando esse vídeo para que você possa estar meditando, sendo edificado, sendo alimentado espiritualmente e não tenha necessidade de se ficar pulando de rede em rede social, de canal em canal, ouvindo um, ouvindo o outro e se alimentando às vezes até de coisas que não têm fundamento, não têm base, que não está ligada às doutrinas que Jesus mandou que fosse repassada. Então, uma das bases firmes da igreja primitiva era a doutrina dos apóstolos. Não era qualquer doutrina, era a doutrina da sua liderança, da liderança estabelecida por Deus. Tenha isso em mente. Você tem um líder, você tem um pastor, então pare para ouvir ele, ouça ele, siga as doutrinas dele, porque é ele que Deus levantou para pastorear a sua vida em nome de Jesus. Segunda base que nós temos aqui da igreja primitiva é a base da comunhão. Era uma igreja que estava com base na comunhão. Uma igreja que tinha relacionamentos. Você pode até dar um sorriso aí agora e falar: pastor, falar de relacionamento no meio dessa quarentena de exclusão, de ficarmos em casa, parece piada, né? Eu sei que esse não seria o momento para exercermos uma comunhão de relacionamento próximo. É claro que nesse momento nós não podemos ter esse tipo de relacionamento, né? Mas as redes sociais nos aproximam, meu irmão. O WhatsApp nos aproxima. Nós temos a oportunidade de conversarmos através do WhatsApp. Podemos usar o telefone, né? Aquele meio antigo que muita gente quase nem usa mais, que é o ligar, conversar. Então o relacionamento ele pode ser feito tanto presencial como à distância. A igreja primitiva, é claro, evidente, né? E nós voltaremos também a viver assim, em nome de Jesus, em breve, quando acabar essa pandemia aí, nós voltaremos a ter também. Mas o que eu quero chamar sua atenção é que não era um simples relacionamento que eles tinham. Não era um relacionamento superficial, mas era um relacionamento bem próximo, era bem íntimo, que levavam eles a estarem juntos em qualquer situação e em qualquer lugar.
tanto no templo como de casa em casa. Nesse caso, hoje, nós temos que esperar acabar essa quarentena para voltarmos a ter esse relacionamento. Mas até que acabe, podemos ter contatos, estar nos comunicando pelas redes sociais, por telefonemas, e nos mantermos unidos da mesma forma. Domingo tivemos aqui, ontem na verdade, tivemos aqui um relógio de oração, foi maravilhoso. Até 13h, de 7 a 13h, 6 horas de oração. E cada horário tinha um grupo de irmãos que veio orar, claro, mantendo o devido cuidado das aproximações e tudo mais. E foi tão maravilhoso, depois ouvi os comentários dos irmãos, que vieram, falando que estavam morrendo de saudade de poder vir orar aqui no templo, aqui no prédio da igreja, Eu pude acompanhar aqui os momentos de orações, irmãos chorando por estar aqui orando, e isso é maravilhoso. Essa quarentena eu acredito que vai ter até bom para poder nos unir um pouco mais quando terminar. Quando terminar, eu acho que nós vamos querer estar mais juntos do que antes. Espero em Deus que seja assim, mas nós temos que entender que a comunhão é importante. Não existe igreja sem comunhão. Uma igreja que cresce sem a comunhão como base é uma igreja que não vai muito longe. Ela não vai crescer, na verdade, ela vai inchar e uma hora ela se esvazia. Terceira base é o amor. A igreja primitiva tinha essa base muito firme e como uma base muito importante, entendeu? Que é a base do amor. Não o amor comum, mas o amor ágape. O amor a membros de uma família. O amor a um grupo com afinidades e com afeição para uma atividade. Era um amor sacrificial, era um amor de entrega, era um amor de cuidado. Nós vemos isso quando lemos o versículo 45, 46, que diz assim, olha, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio, continuavam a reunir no pátio do templo e partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração. Então veja que isso aqui é onde se conclui o que tipo de amor que eles tinham. Um amor que tinha cuidado. Não havia necessitado entre eles. Se alguém estava passando dificuldade, quem tinha condições ajudava. Nós temos visto muitos testemunhos hoje em dia com essa questão da quarentena de pessoas que têm tido solidariedade e têm ajudado o próximo. Nunca se viu como tem se visto ultimamente, as pessoas sendo mais sensíveis às necessidades do próximo. Isso é bom e nós como igreja temos que ter isso como modelo. Nós como igreja temos que ter isso como objetivo, nós temos que ter isso como base. E a última base que eles tinham, a quarta base, é a base da oração. Era uma igreja que orava. E se nós pararmos para olhar a igreja primitiva, em todo o livro de Atos, nós vamos ver uma igreja que orava. Uma igreja que estava sempre em oração. Em qualquer momento, em qualquer situação, eles oravam. Oravam para conseguir cumprir o propósito. Aí nós vemos isso aí em Atos capítulo de número 4. Eu quero ler com você de forma bem rápida. Atos 4, verso 29. Eles oravam para poder cumprir o propósito. Veja bem o que está escrito aqui em Atos capítulo 29. Agora, Senhor, a oração deles, agora, Senhor, considere as ameaças deles e capacite os teus servos para anunciar a palavra corajosamente. Até para pregar, para cumprir o propósito, eles oravam. Então era uma igreja que estava sempre em oração. Quer ver só outra coisa? Oravam para pedir direção. Nós vemos isso no livro de Atos, capítulo 1, versículo 24. Acompanha comigo aí, olha. Atos 1, 24 diz assim: e depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual desses dois tens escolhido. Eles buscavam direção. Não era a igreja que vivia por orientação humana, por cabeça vazia. Eles buscavam em oração as direções. Eles oravam também, quer ver só, para pedir livramento. Atos capítulo 12, versículo de número 12, eles oravam para pedir livramento. Olha só, percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, e também chamado Marcos, onde muita gente havia reunido e estavam orando. Por que eles estavam orando? Estavam orando para Deus dar livramento para Pedro.
porque Pedro estava preso e estava sentenciado à morte. E aqui nós vemos uma igreja que se reunia para orar pedindo livramento. Enfim, eu poderia citar mais muitos versículos aqui do livro de Atos, falando sobre oração, mas o que eu quero deixar, a lição que eu quero deixar, a oração para eles era a base. Eles oravam para tudo, em todo momento, em cada situação, eles estavam sempre orando. É a base que levaram eles a crescer. Queridos, se queremos ser uma igreja que cumpre o propósito, ou que vive de acordo com a vontade de Deus, precisamos ter essas 4 bases. Nos empenharmos em obedecer a doutrina dos apóstolos, no caso, da liderança que Deus estabeleceu para a nossa vida. Segundo, mantermos a comunhão. Nesse momento, uma comunhão distante por meio das redes sociais, mas assim que terminar, vamos estar juntos e vamos cumprir uma comunhão como nunca cumprimos. Terceiro, amor, um amor de cuidado, um amor sacrificial. E quarto, uma vida de oração. Essas são as bases que fez da igreja primitiva uma igreja forte, uma igreja que viveu de acordo com a vontade do Senhor e que ficou como exemplo, como modelo para nós, e devemos seguir esse modelo. Que Deus te abençoe, que o Senhor possa ministrar no seu coração esta palavra. Amanhã é terça-feira, nós não teremos a edificação, né? Esse videozinho, teremos o culto online. Às 7h estaremos iniciando a transmissão online do culto e você vai poder acompanhar pela nossa página no Facebook. Lembrando que por mais que não tenhamos tido cultos presenciais, né, a igreja ela continua vivendo e ela tem os compromissos, mantém a sua fidelidade no seu dízimo, na sua oferta, na sua primícia, ou trazendo aqui no prédio da igreja pela parte da manhã, ou fazendo via depósito bancário ou transferência bancária na conta da igreja, que colocaremos logo aqui no final do vídeo. Ok? Que Deus possa te abençoar. Amanhã te espero no nosso culto online às 7h, em nome de Jesus. Beijo no coração e tenham todos uma boa noite.